Olá, boa noite. Bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Hoje, esse programa é patrocinado pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. E essa série que a gente está realizando, patrocinada pela Gerdau, estamos entrevistando alguns escritores, autores e personalidades nascidas em algumas cidades do interior de Minas Gerais. E hoje a gente tem a alegria de receber o J.D. Vital, escritor e jornalista nascido em Barão de Cocais. Bem-vindo, Vital. Oi, obrigado. Uma alegria para a gente ter o senhor novamente aqui no Sempre um Papo, para falar de suas obras, de sua trajetória na literatura. Vital, antes da gente começar essa conversa, eu quero te convidar e convidar quem está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook do Sempre um Papo, para assistir um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em 1 minuto. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Agora sim, Vital, vamos iniciar nossa conversa. Bem-vindo aqui ao Sempre um Papo. Eu acho que a gente pode começar contando um pouco sobre Barão de Cocais, que é uma cidade que fica bem pertinho aqui de Belo Horizonte, né, Vital? E que, apesar de você ter saído de lá há muito tempo, ainda tem ligação forte com a cidade? Claro, eu nunca saí de Barão de Cocais. Eu nasci lá e vivo lá, até porque eu tenho casa lá, né? E mantenho muitos contatos, minha família mora lá, a família da minha mulher também é de lá. E hoje eu levo os meus netos para eles também continuarem amando essa cidade. E para nós lá de Barão, você sabe que nós lá somos meio bairristas, né? Nós achamos que Belo Horizonte está na grande Barão de Cocais, mas é a melhor cidade do mundo. Eu tenho certeza que, se você conhecer, você vai adorar também viver sob a sombra da nossa igreja matriz de São João Batista, que tem foi o primeiro risco, o primeiro desenho arquitetônico do Aleijadinho, né? O Aleijadinho tinha trabalhado antes na obra da igreja de Caeté, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Trabalhou com o pai dele, né? E aí ele foi contratado para fazer o desenho arquitetônico, o risco da igreja de Barão de Cocais, 1770 e pouco, bordoada. E fez aquele desenho que está lá maravilhoso e que Saint-Hilaire, quando passou lá, escreveu: foi uma das mais belas igrejas que eu vi em Minas Gerais. Então, Barão de Cocais, basicamente, é a nossa igreja, são as nossas serras, é a serra mais bonita de lá do Caraça. Você tem à frente, a nossa frente, assim, a Serra do Caraça, do lado nós temos a Serra da Cambota. A região é toda de serras, né? Toda de montanhas. Aliás, o nome primitivo de Barão de Cocais era São João do Morro Grande. Anteriormente foi até São João Batista do Presídio do Morro Grande, porque os bandeirantes vieram de Caeté, de Sabará, Caeté, passando por Socorro, e chegaram até um lugar, né, que eles consideraram uma boa região para se fazer um povoado. Esse lugar foi chamado, então, de Morro Grande, porque foi ao sopé de um morro muito grande. E daí virou Morro Grande, e até
a década de 40, quando mudou o nome para Barão de Cocais, em homenagem ao coronel José Feliciano Pinto Coelho, que nasceu lá no distrito de Cocais, que é um lugarejo maravilhoso, é um presépio colonial, fica bem pertinho de Barão, né? E era um personagem importante, né? E que nós pegamos emprestado o título dele de Barão de Cocais para nomear a nossa cidade. E você saiu de Barão de Cocais mudando-se, né? De lá com quantos anos? Quais as melhores memórias assim de criança, de adolescência que você guarda, Vital? Barão de Cocais, para mim, quando eu me lembro, era aquela cidade onde as pessoas eram todas muito amigas, não havia muita discriminação entre as pessoas, né? Por exemplo, a questão racial, que é muito forte hoje no Brasil, se discute muito sobre racismo, a gente vê esses episódios lamentáveis, então, até em campos de futebol, né, onde a população devia ser mais unida, devia ser mais amiga, Barão de Cocais não tinha nada disso. Até porque, eu me lembro, a cor negra era a cor do poder, era a cor da religião, era a cor da inteligência, era a cor da riqueza e era a cor da música, né? Eu vou te dar um exemplo. A cor do poder. O prefeito era o coronel José Gomes Gonçalves, com as iniciais do nome dele, se formou o apelido do posto, o nome do posto de gasolina dele, Jogogó. João Gomes Gonçalves, Jogogó. Né? Ele era negro e era um homem do PSD e recebia lá em Barão de Cocais todos os caciques da política brasileira e mineira. Aqui de Minas estava lá sempre, né, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves. Eles iam lá, então, fazer o famoso beijamão do coronel. Então, o Zé Gomes era um homem negro e um homem poderoso. Na música, nós tínhamos exemplos maravilhosos. A começar lá de casa. Meu pai, Raimundo Vital, ele foi presidente da banda de música de Barão de Cocais, era um músico delicado, fino. Eu me lembro dele examinando aqueles álbuns o Eril era uma fábrica de instrumentos, sobretudo instrumentos de sopro, né? E que mandava álbuns para as bandas. Eu me lembro de meu pai vendo, lendo, olhando, namorando aqueles instrumentos caríssimos, mas que eles davam um jeito, acabavam encomendando lá em São Paulo, no Eril, e compravam. E junto com meu pai, que era o presidente da banda, ele fez comprou o terreno onde depois foi construída a sede. Estava lá o maestro, não é? Yolando dos Santos, que era um outro homem negro de grande sensibilidade musical. Ele compôs até uma ópera, né? Terra Mineira, né? E durante muitos anos ele regiu a banda de música de Barão de Cocais. Era uma terra de inteligência, a cor negra era também a cor da inteligência. Olha, o Caraça fica pertinho dali, de Barão de Cocais. E fica no morro. Você sabe que o Caraça foi fundado pelo irmão Lourenço, lá na Serra, naquelas grimpas, ali entre Barão de Cocais e Santa Bárbara, né? E Catas Altas. Havia um problema para chegar lá em cima, na estrada, porque era muito difícil. Vários engenheiros tentaram e não conseguiram, até que chamaram o Minervino Cirilo, que era um homem negro, simples, de Barão. Ele foi lá, olhou, tudo, não tem jeito, é impossível fazer uma estrada aí para carros. Ele olhou, falou, o caminhão rabeia, rabeia na curva, então tá, e fez a estrada cheia de zigue-zagues. Parece que são 21 zigue-zagues, né? E se você continuar sempre ainda elogiando a cor negra,
nós vamos ver que, além do poder da inteligência, da música, a riqueza era negra. O Zezinho Simão, que era um tropeiro, um homem que mexia com venda de carvão, os carvoeiros da região lá, sempre houve muita a exploração do carvão. Fazia esse carvão mineral para atender a antecessora da Gerdau, o que se chamava Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, a CBUM. CIBUM. A companhia foi fundada nos anos de 1920, inaugurada em 1925, e produzia ferro, luz, essa coisa toda e tal. Né? Então, o Zezinho Simão era um fornecedor e um homem riquíssimo. Né? Por fim, vamos falar da igreja. Quem era o líder da igreja naquela época dos anos 40, em Barões de Cocais? Padre Heitor de Assis. Padre Heitor de Assis foi o primeiro capelão do Exército Brasileiro depois da proclamação da República e do fim do padroado. No regime do padroado, igreja e Estado se fundiam, se misturavam. O Estado mandava na igreja porque o Estado, ele era o patrão dos padres, dos bispos. O rei, o imperador, no caso Dom Pedro II, ele nomeava os bispos. Né? Vou dar um exemplo. Dom Viçoso, Antônio Viçoso, um santo homem, foi escolhido por quê? Por Dom Pedro II. Esse era o sistema do padroado. Com o fim do padroado, a proclamação da República, o regime brasileiro se afastou da igreja e se tornou-se laico. Né? E houve até muito tumulto. Houve assim, alguma hostilidade. Havia naquela época o crescimento da maçonaria, que era inimiga da igreja. Né? Então, a igreja se afastou, infelizmente, do Estado e o Estado da igreja. Até que, chegou na década de 40, o padre Pedro Maciel Vidigal, que depois foi deputado federal, também do PSD, ele, trabalhando em São João del Rei, como capelão militar do 11RI, que era um batalhão lá do Exército de São João del Rei, ele se aproximou do governo Getúlio Vargas e convenceu o governo Getúlio Vargas a nomear um capelão militar para o Exército, que as Forças Armadas não tinham capelães por causa da separação igreja e Estado. O padre Pedro Maciel Vidigal não conseguiu ser nomeado, embora Getúlio o quisesse. Por questões de intrigas, questões, diz o padre Pedro, de vaidade. O padre Pedro, então, indicou o padre Heitor de Assis. O padre Heitor de Assis tinha sido o colega dele no Seminário de Mariana. Ele era um homem muito inteligente, negro. Diz o meu amigo William Penido, que também é lá de Barão de Cocais, foi presidente da Copasa e foi ministro, né, no governo Sarney. Diz o William Penido que o padre Heitor lembrava o Barack Obama. Né? O William tem essa memória quase fotográfica, embora ele fosse muito novo, muito garoto, mas os pais do William eram amigos do padre Heitor. O padre Heitor era o vigário, né, na terra dele. Quando o padre Heitor foi nomeado para o Exército, então ele foi servir em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha era uma base do Exército Brasileiro para defender as costas nacionais do Brasil, porque havia o risco de aviões submarinos nazistas atacarem o Brasil. E ali estava todo mundo. Noronha estava desvanecido. Era uma ilha no meio do mar, né? Longe de tudo e longe de Deus, e muito perto dos canhões e das metralhadoras de Hitler. O padre Heitor foi para lá.
Quando ele O Padre terminou Heitor de servir... nasceu em Barão de Cocais? Não, ele nasceu, na verdade, em um lugar chamado... gente, agora estou esquecendo o nome. Ele nasceu lá pertinho de São João del Rei, né? Agora, daqui 2 minutos eu te falo. Eu estava falando de Barão, quando eu falo muito de Barão, eu acabo me entusiasmando, né? Mas ele nasceu ali na região, né? De São João del Rei. Aí mudou para São João del Rei logo e depois foi estudar em Mariana, ordenou-se em Mariana em 1931. Em 1942 ele foi para o Exército, né? E quando terminou a guerra, em 1945, o arcebispo Dom Helvécio nomeou o Padre Heitor para Barão de Cocais. E lá, então, o Padre Heitor morreu no ano que eu nasci. Ele morreu em 1947, no dia 20 de agosto. Você sabe como é que ele morreu? Não. Ele saiu para levar a comunhão para um doente. Ele tinha uma baratinha Bordeaux, que era aquele Ford charmoso, tá entendendo? Os políticos americanos tinham essa baratinha, que era uma coisa sensacional, né? Era um biplace, 2 lugares, mas a carroça, como é que fala? O porta-mala, você abrindo o porta-mala, você podia dar carona para um outro passageiro. Levar o Padre Heitor, levar a comunhão para um doente, lá em Barão de Cocais, né? Chegou lá, o doente recusou a comunhão. Dizem que o Padre Heitor voltou tão abalado, que ele, na volta, ele perdeu o controle do carro, subiu no barranco e o carro caiu em cima dele. Ele morreu assim, entendendo? E isso abalou a cidade de tal maneira, o Barão ficou naquela situação, tá entendendo? Foi uma tragédia. De Barão, ele foi levado para São João del Rei, onde ele está enterrado lá no cemitério das Mercês, né? Você vê, então, que a cor negra estava com o poder, com a riqueza, com a inteligência, com a música e com a igreja. E com a igreja, é verdade. Sem falar que havia um outro padre negro lá, que foi o padre Avelino Soares, que era até local de lá, né? Então, essa é a Barão de Cocais que eu, menino pobre, conheci. No Brasil é engraçado. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em Pelé foi na Copa do Mundo, de 1958. Eu estava ouvindo no rádio, lá vai Pelé, Pelé marca gol, essa coisa toda e tal. Naquele tempo, eles punham a narração do jogo de futebol, né, no rádio, e o padre Geraldo Magela Pereira, que era o vigário de Barão de Cocais, depois da morte do Padre Heitor, ele era doente com futebol. E ele punha no rádio, no alto-falante da matriz, né, o jogo de futebol, o jogo. E aí que a gente ficou conhecendo Pelé. E Pelé tornou-se um novo símbolo também. Então, a cor negra passou também a ser a cor do craque do futebol. Não é isso mesmo? Mas falando sobre o padre Geraldo Magela Pereira, eu queria lembrar o seguinte: ele era doente com futebol. Ele também estudou em Mariana. Ele era de Ressaquinha, né? E daquela região ali, de perto de Barbacena. Ele gostava... Foi ele que saiu gritando que o seu irmão tinha sido aceito no seminário? Foi esse mesmo. Mas quando ele estava lá em Barão de Cocais, ele era um anticomunista ferrenho, doente, ele era da UDN. O padre Heitor era do PSD e o padre Geraldo Magela era da UDN. Quando, então, o padre Geraldo Magela soube que o Puskás estava impedido de jogar futebol, porque o governo da Hungria tinha denunciado a UEFA, porque ele, em 1954,
A Hungria tinha um time de futebol que era uma loucura. Era o cão chupando manga dentro do campo de futebol. Todo mundo achava que a Hungria seria a campeã da Copa do Mundo de 1954. E eles já chegaram dando balaiada. Pá, pá, pá. Ganharam não sei de quanto da Alemanha, ganharam não sei de quanto de outro time, etc. E tal, né? Mas chegou no último jogo, onde o craque era o Puskás, esse húngaro. No último jogo estava chovendo muito. E o Puskás estava machucado de uma perna. Para desespero e para decepção da Hungria e do mundo inteiro, a Hungria perdeu. Perdeu a Copa de 1954. Dizem que foi uma tragédia assim, nacional tão grande ou similar àquela de 1950, quando o Brasil também perdeu a Copa dentro do Maracanã. Pois bem, em 1956, o Puskás, já muito chateado com aquela coisa, ele viu que o país dele foi invadido pelas tropas russas, que ali já fazia tudo parte do bloco comunista. Mas o regime russo era muito forte, o regime comunista naquela época, né? E sufocava a Hungria. O que ele fez? Ele e alguns jogadores do time dele fugiram para outros países da Europa. O governo húngaro, que era o governo comunista, denunciou a saída dele do time, dizendo que não estava cumprindo o contrato. E aí o Puskás ficou impedido de jogar em qualquer time do mundo. Até que o padre Gerardo Magé do Barão falou: não, nada disso não. Metaluzina aqui de Barão de Cocais, né, oferece, né, a camisa nossa aqui para ele jogar pelo nosso time. Ele não veio jogar aqui em Barão de Cocais, mas ele foi para o Real Madrid, na Espanha. E foi um grande jogador, um grande sucesso, uma obra. Tanto que hoje a FIFA entrega anualmente um prêmio para o jogador que fizer o gol mais bonito. E esse prêmio chama-se Prêmio Puskás. Você vê como é que o Barão já era adiantado naquele tempo, né? Sim, Esse aí, mais ou menos, era o Barão que eu me lembro, que eu conheci. nossa, é maravilhoso te ouvir contar assim, com tanta riqueza de detalhes, né, sobre a história da cidade. Mas eu E vou te contar de uma outra pessoa. Essa conta, pessoa chamava Elvira Commel. A Elvira Commel, ela nasceu em Barão de Cocais. Ela era filha do Ernest Commel e da Marieta Guedes, né? Então, a Elvira era uma mulher inteligentíssima. Ela estudou em Barão de Cocais, mas logo depois o pai dela, que era um engenheiro especializado em construção de usinas hidrelétricas, construiu a hidrelétrica de Petit. Petit é uma estação de energia elétrica hoje da CEMIG. Então, o pai dela mudou-se para Viçosa. Ela foi para Viçosa, estudou os estudos lá, depois foi para o Rio de Janeiro, onde ela formou em Direito. Formada em Direito, Elvira Commel veio para Belo Horizonte. E aqui foi a primeira advogada, a primeira mulher advogada no Fórum de Belo Horizonte. E lá, no Fórum, ela enfrentava os maiorais, todos homens, todos assim famosos. E você sabe quem que era um grande adversário dela? Afonso Arinos de Melo Franco, que era promotor. olha, Diz Alberto Deodato, que foi também um escritor aqui em Belo Horizonte, que o Afonso Arinos perdia todas as disputas com a nossa conterrânea lá, pé de pomba, Elvira Commel. Ela fundou o movimento feminista no Brasil. Ela e a Berta Lutz foram responsáveis pelo movimento de emancipação feminina. Emancipação no sentido de sair da submissão que a lei, as famílias impunham à mulher. E ela também liderou um movimento
pelo voto feminino. E conseguiu. Em 1932, o governo Getúlio Vargas, né, publicou uma reforma do Código Eleitoral, onde as mulheres puderam votar. A dona Elvira Comer, que eu falo dona, mas ela era uma garota de 26 anos, foi a primeira mulher a votar aqui em Belo Horizonte. E ela saiu candidata depois ao Senado de Minas, seria hoje ser deputada estadual. Lamentavelmente, ela morreu com 26 anos de idade, no auge do movimento. Com essa bela trajetória. Com essa bela trajetória, ela fazendo um movimento de apoio à Revolução de 1930, quando Minas Gerais juntou-se a Paraíba e ao Rio Grande do Sul para combater São Paulo. E ela apoiou a Revolução de 30 para mudar aquele sistema de político antigo, aquele sistema da oligarquia. E com isso houve algumas mudanças que vêm na história do Getúlio Vargas, essa coisa toda do início da industrialização, do movimento operário, né? Ela estava na raiz de tudo isso aqui. De Barão. E de Barão de Cocais, né? Então você não podia deixar por menos, né? Com essa bela trajetória sua, né, Vital? Formada em filosofia na Universidade Federal, em comunicação, trabalhou em diversos jornais, trabalhou na chefiou, né, assessoria de imprensa e relações públicas dos governadores Tancredo Neves e Hélio Garcia, chefe de comunicação da CBMM, escritório da Companhia de Mineração da CBMM, ex-seminarista, escritor. Vamos entrar um pouco agora na sua trajetória, né? Vamos lá, né? Vital, você é seminarista, estudou, apesar de contar bastante do seminário de Mariana, né? Estudou no seminário em Belo Horizonte. Eu queria que você contasse um pouco assim desse sua dedicação em escrever ali esses 2 livros de reportagem que a gente vai falar aqui hoje sobre a Igreja Católica, sobretudo a Revoada dos Anjos de Minas, né? Mas vamos falar um pouquinho assim dessa sua dedicação a esse tipo de literatura. Lá em Barão, nós meninos éramos, a grande maioria, queria ser padre, ou jogador de futebol, ou trabalhar na Petrobras, ou ir para o Exército. Não tinha muita, né? Não tinha muita escapatória, não. Eu fui para o seminário, porque eu tinha sido coroinha, essa coisa toda e tal. Meu irmão, o Miguel, ele tinha ido para o seminário, estudava em Mariana, né? E passou na minha cabeça a vontade de ser padre, ser seminarista. Aí um dia eu vi mamãe conversando com meu irmão assim na sala. Aí mamãe falou: pois é, o Zé, já sou eu. O Zé está querendo ir para o seminário, mas eu acho que não vai, não. Ele é muito insubordinado, né, muito atrevido, muito pintão. Aí meu irmão falou assim: ô mamãe, deixa ele ir, ele não fica lá 3 meses. Eu fiquei 10 anos. 10 anos? Fiquei 10 anos, só porque ele falou: deixa ele ir, que não fica lá, não inventa seminário, não. Fiquei 10 anos. Eu entrei no seminário em 1959 e já saí depois em 1971, né? Fiquei até mais de 10 anos, né? E começando primeiro com os padres de Dom Orione. Os padres de Dom Orione eram os padres aqui em Belo Horizonte que revolucionaram, assustaram Belo Horizonte. Por quê? Eles eram os padres italianos que rapavam a cabeça, sabe? Eles não tinham vaidade nenhuma. Eles raspavam a cabeça, trabalhavam na construção pesada. Eles tinham uma olaria lá na Pampulha, é onde hoje tem o Lar dos Meninos do Orione. Antigamente tinha o Lar dos Meninos e tinha o seminário. E eu fui para estudar no seminário. E ali aqueles padres, né, eram conhecidos como padres próximos ao povo, né? Porque havia toda uma ideia de que a igreja e os padres estavam próximos da elite. Os padres do Orione não, eram padres muito pobres. Eles pegavam crianças
de Minas Gerais, mesmo aquelas que não pudessem pagar, e eles ajudavam na manutenção. Eu vim estudar aqui no seminário, fiz aí os meus primeiros estudos, tive a sorte de conhecer o padre Renato Scano, que era um paulista, e o padre Antônio Lemos, que era um carioca, e que ambos me deram as primeiras dicas para a literatura. O padre Renato Scano, ele lia para nós, na aula de português, um livro clássico chamado Informação ao Crucificado. Foi escrito pelo Carlos Heitor Coni. Uhum. O Coni estudou... Também foi seminarista, né? Foi seminarista, estudou no seminário do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. E o Coni, é engraçado porque ele até os 5 anos, ele não falava. Parece que tinha a língua presa, sabe? Então, depois ele mesmo contava, ele se comunicava com a família escrevendo, dizendo que talvez ele tenha inventado essa história de deixar bilhete na porta da geladeira, que como ele não falava, ele deixava pregado na porta da geladeira o bilhete para a mãe, para os pais. Coni foi para o seminário, ficou lá até filosofia e depois saiu do seminário. E quando ele saiu, ele escreveu esse livro chamado Informação ao Crucificado, que termina com uma frase que atormentou a minha adolescência. A frase é a seguinte: e eis que eu vos dou a informação. Para mim, Deus acabou. O padre Renato lia para nós isso aí, eu achava maravilhoso. O padre Lemos me deu alguns livros para ler, inclusive o Diário de um Cura de aldeia, né? Diário de um pároco da roça, né? Escrito pelo Jorge Bernanot, né? Nós falamos Bernanot aqui, e que chegou a morar no Brasil. Era outro clássico também da literatura que me influenciou muito, né? E sem falar em outros livros italianos, como Alessandro Manzoni e Promessa Esposa, chama Os Noivos, e vários livros. Então, eu tive a sorte de ter bons professores no seminário, né? E depois, quando eu saí do Dom Orione... Por que você saiu do seminário, Vital? Eu saí em duas partes. Primeiro, eu saí do seminário de Dom Orione e fui para o seminário de Dom Serafim, aqui, o seminário arquidiocesano, onde hoje funciona a Católica, não é? E era aquela época, depois do Concílio Ecumênico, onde havia uma grande agitação na igreja. Quer dizer, a rapaziada tinha pressa em mudanças, né? Ninguém queria ser padre de sacristia, não queria ser padre operário. O Miguel, meu irmão mesmo, saiu de Mariana e foi ser padre operário lá em São Paulo. O meu amigo, Tilden Santiago, o Tilden, que estudou em Mariana, sim, e é um dos personagens do meu livro Como se faz um bispo, o Tilden foi mandado para estudar em Roma, né? Chegou lá em Roma, estudando a gregoriana, aquela coisa toda, ele se envolveu com os padres operários e foi morar, sabe onde? Lá num kibbutz, lá em Israel, junto com Palestina, aquela coisa toda. Essa era a igreja da minha juventude, que a gente estava, né? Certo ou errado, era uma juventude muito generosa, uma juventude com vontade de acertar, de se aproximar do Evangelho. E aí a gente se envolveu de uma forma ou de outra, e eu saí e fui fazer o que esse seminarista costumava fazer, trabalhar em jornal. Foi assim que eu saí do seminário, também aqui da Gamineira, e fui contratado pelo Diário de Minas, né? E lá eu escrevia, e foi muito engraçado, porque eu cheguei lá na redação, o jornal Diário de Minas funcionava na Praça Raul Soares. Acho que hoje tem um prédio lá no lugar, né? Aí eu entrei, falei, criando emprego, Eu nunca tinha escrito nada para jornal. Eu sabia escrever, como é que a gente fala? Redação, né? Composição, mas jornal, né? Outra coisa. Aí o chefe da redação, chamava Maurílio Brandão,
ele falou assim: onde é que você estudou? Eu falei: eu estudei no seminário. Ah, está contratado, jornalista sabe escrever. Foi assim que a gente... Que ótimo. E foi Ô, muito engraçado, porque jornalista geralmente começa como repórter, ele começa como foca, sim, lá trabalhando no setor de polícia, frequentando delegacia de polícia, esse tipo de trabalho. Né? Que a matéria-prima do jornalismo é o repórter, que vai à rua buscar informação. Eu, infelizmente, não tive esse noviciado, porque eles falam: não, ele já estudou. já sabe. Me botaram editor. Então, Olha, o Alcendo Ribeiro me gozava dizendo que eu fui o único jornalista que ele conheceu na vida que, ao invés de sargentear na reportagem policial, comecei por cima, comecei como editor. não, maravilha. Ô, Vital, e essa trajetória toda aí, né, já começou por cima, né? Com certeza merecido, né? Já te levou a escrever esses livros e te consagrou também com as cadeiras das Academias de Letras de Mariana, né? Que eu quero que você comente também sobre a importância, né, de ocupar esses lugares para a sua trajetória literária. Esse discurso que você fez quando entrou para a academia, na sua posse, né, no dia 13 de outubro de 2012, parece assim um livro, né, lindo de ler, assim, é bem interessante, e também para a Academia Mineira de Letras, né? Fala um pouquinho para a gente da importância dessas instituições. A Academia de Mariana, eu tive a honra de ser convidado para fazer parte dela pelo nosso amigo, querido amigo, né, Roque Camilo, que tinha estudado também no Seminário de Mariana. Roque é um grande intelectual, um grande... Tive a oportunidade de conhecer ele, trabalhei com ele um período também. Ah, é? Olha, onde é que você trabalhou com o Roque? Eu fiz a divulgação do livro que ele lançou há alguns anos, eu não estou lembrando o ano certinho, junto com a Merani, eu trabalhei com eles na divulgação aqui em Belo Horizonte desse Pois livro. ele e Merani faziam uma Sim, dupla dinâmica, né? E sim. o Roque e a Merani me convidaram, então, para ingressar na Academia de Mariana, logo depois que eu tinha lançado o livro Como se faz um bispo, segundo o alto e o baixo clero. E eu fui empossado na cadeira número 10, e o patrono era Dom Viçoso. No meu discurso de posse, eu fiz o chamado elogio a Dom Viçoso, né? E um dos ocupantes da cadeira número 10 tinha sido o padre Antônio da Cruz, que era um padre português e que, no Seminário de Mariana, ele dava aula de gramática, de estilo na literatura. Muito rigoroso, um homem muito inteligente. E eu fiquei realmente feliz de participar, né? Porque Mariana, para mim, Mariana era uma espécie assim, de Roma, né? Porque eu me lembro que, quando o meu irmão foi para Mariana, o padre Gerardo Magela passou lá na rua, lá de casa, banando um telegrama, e falando: ô, Miguel, você foi aceito no Seminário de Mariana. E lá foi Miguel, nos anos de 1956, se não me engano, para Mariana. Para mim, ele foi para o paraíso, né? O Seminário de Mariana tinha sido fundado em 1750, né? Então, era uma coisa extraordinária. Foi a primeira escola superior de Minas Gerais, né? O segundo livro meu, que é o objeto da nossa conversa, né? A gente pode falar a respeito dele aqui. Então, A Revoada dos Anjos de Minas conta um episódio trágico na história de Minas Gerais, que foi é o o fechamento temporário. O fechamento do Seminário de Mariana. Hoje você fala que é temporário porque nós estamos vendo com
outros com a olhos. lanterna na popa, como dizia o Roberto Campos. Mas na Mas época, foi quando um se fechou, reboliço na época, né? No foi nacional. um susto geral. Mais ou menos, era como se o Papa fechasse a Universidade Gregoriana, lá em Roma. A Universidade Gregoriana, lá em Roma, funciona na a Piazza Pilota, número 4. É um prédio magnífico, tá entendendo? A Universidade Gregoriana foi fundada por Santo Inácio de Loyola nos anos de 1550 para a formação de padres, dos jesuítas. E o Santo Inácio de Loyola tinha uma preocupação de melhorar o nível intelectual do clero. Então, a Universidade Gregoriana é uma sumidade. Hoje parece que ela tem 3.000 alunos. Houve um tempo que ela era só para seminaristas e padres. Hoje aceita leigos também. Imagina, se um dia o Papa Francisco fala, vamos fechar essa Universidade Gregoriana porque ela está ensinando matérias que não estão de acordo com o Código do Direito Canônico, e mandasse para casa 3.000 alunos do mundo inteiro, parece que são 150 países que têm estudantes lá na Gregoriana. Ou se nós trouxermos para cá, imagina se o Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, fechasse a Universidade Católica. Não, está fechada essa Universidade Católica porque os professores estão ensinando algumas matérias que eu não concordo, e os alunos estão fazendo movimentos que não são adequados, né? E fazendo movimentos políticos, movimentos disso, daquele e tal. Mais ou menos foi o que aconteceu em setembro, né, de 1966. Né? Qual foi o motivo que levou esse fechamento? O que foi divulgado na época? Porque foi surpresa para quem estava lá, né? Havia uma impaciência dos seminaristas. Eram os seminaristas maiores. Os seminaristas maiores são aqueles que já fizeram, né, o ginásio, o curso médio, que antigamente a gente chamava segundo grau. Segundo grau, né? E estavam fazendo filosofia e teologia. Essa turma já estava muito próxima do sacerdócio, né? Você fazia 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Quando você estava na teologia, você começava a receber as ordens, né? Recebia a tonsura. A tonsura é a coroinha na testa. Sabe como é que fazia a coroinha na cabeça dos padres? Não. Eles pegavam um copo esse da Lagoinha aí, punha na cabeça do cara assim, e marcava, e ali raspava, então ficava a coroinha no cocuruto do seminarista e do padre. Então, o seminarista maior da teologia, ele já estava recebendo as ordens, depois recebia a ordem menor, depois o diaconato, o subdiaconato, o diaconato, sacerdócio. Eles estavam na bica de ser ordenado, quando irrompeu essa decisão de fechamento do seminário. Por quê? Os padres que dirigiam o seminário de Mariana, eram os padres lazaristas, eles tinham feito uma pesquisa para saber o que os seminaristas pensavam do sacerdócio. O que eles pensavam do novo papel da igreja, da função da igreja. Isso a gente tem que entender, porque nós estamos naquele momento do Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II foi convocado pelo Papa João XXIII, que hoje nós chamamos de São João XXIII. Aliás, eu estava em Roma quando ele foi canonizado. Olha. Né? Então, o Papa João XXIII, ele convocou o Concílio Vaticano II, dizendo que
era preciso abrir a janela, abrir para tirar a poeira dos séculos que a igreja vinha acumulando. E era necessário ter uma igreja mais participativa, mais próxima do povo, uma igreja dos pobres, essa coisa toda e tal, né? Dentro desse espírito, o Concílio Vaticano II reuniu bispos do mundo inteiro. E daqui do Brasil, nós tínhamos um time de bispos de primeiríssima linha, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos Dom Helder Câmara. Aliás, eu estive, agora em março, eu estive lá em Recife e fui lá no túmulo dele visitá-lo, né? Na Catedral de Olinda. Quem for um dia a Olinda, vai lá ver o túmulo de um dos maiores luminares da Igreja Católica no Brasil, Dom Helder Câmara. E eu, falando do Dom Helder, eu falo o nome de muitos outros. Mas tem muitos bispos. Os bispos todos do Brasil e do mundo inteiro estavam lá. Quem pôde, foi. E durante 4 anos, a Igreja discutiu a reforma. Discutiu reforma, sobretudo a reforma litúrgica. Havia outras tentativas, né? Mas elas não colaram. Na verdade, o que funcionou mesmo, pelo menos é o que eu tenho ouvido de teólogos, e um desses teólogos que me disseram isso foi o padre Reginaldo Peçanha. Ele acha que a maior contribuição do Vaticano II foi a reforma litúrgica. Antigamente, os padres celebravam missa em latim, você lembra, né? Não, você não lembra, você é menina. Lembro, não. Pois é. Eu ouvi dizer, mas os padres celebravam em latim. Você fala latim? Eu falo meia dúzia de palavras, né? Meia dúzia, né? Mas não falo assim. Antigamente a turma falava, né? Sim, por isso que eu estou perguntando, porque no seminário estudava mesmo latim, né? As missas eram... Estudava latim. Mariana era um centro de grandes latinistas, né? Uhum. Muitos padres falavam latim e tinham um domínio. Eu vou citar aqui o padre Pedro Vidigal, por exemplo, o livro dele, sobre a experiência dele no seminário, chama No Seminário no Clero, ele tem citações em latim, mas assim, as pampas, né? Padres de Mariana, como vários outros, lá como Dom Oscar, que foi arcebispo lá, dominava o latim também, maravilha. Dom Silvério Gomes Pimenta, outro grande latinista. Então, havia um grande conhecimento do latim. Hoje em dia, o latim não é mais uma língua ensinada nos seminários. É uma pena. Ô, Vital, aqui no livro, o que trouxe com essa mudança? Tiveram muitas mudanças? E outra coisa também que eu queria que você esclarecesse, assim, imagino que muitos seminaristas foram para casa e quando reabriu, será uma debandada assim, de seminaristas que não quiseram voltar? Para a imprensa, o que ficou na imprensa, o seminário foi fechado porque os seminaristas queriam se casar. Né? Mas isso é muito simplista, não era só isso. Os seminaristas queriam casar. Havia também essa conversa, né, defendendo o fim do celibato, mas as questões principais eram questões mesmo de formação, de aproximação do povo, da pastoral religiosa, pastoral, né, missionária. E aí, como os padres lazaristas fizeram uma pesquisa e levantaram as preocupações, eles chegaram à conclusão que o melhor era fechar o seminário, propor ao arcebispo o fechamento, dar um freio de arrumação na casa para ver depois o como é que ficava. E assim foi. Em setembro, né, de 76 foi fechado e o seminário foi reaberto depois em 67, não é isso mesmo? Em fevereiro de 67, e já sob o comando de outros padres. Os lazaristas tinham ficado mais de 100 anos na direção do seminário de Mariana. E, a partir de 67,
a Arquidiocese de Mariana, o arcebispo Dom Oscar, confiou a direção e a formação dos seminaristas aos padres da arquidiocese, os padres seculares, né? Então, veio um seminário novo, diferente, né? Houve quem quis ser padre, quem quis continuar, voltou, mas assim, mas sabendo que não haveria muitas mudanças na formação, né? E eu não vou dizer que houve um retrocesso, eu vou dizer que houve uma acomodação. A própria igreja depois, né? Nós todos sabemos que a Igreja Católica também assustou-se muito com as consequências, né, do Vaticano II, e ela pisou no freio. Se você imaginar que, depois do Concílio Vaticano II, mais de 100.000 padres no mundo inteiro deixaram a batina, você vê que foi um choque. Deixaram a batina por vários motivos. E nem todos deixaram a batina para se casar, né? Muitos deixaram a batina porque não se viam ajustados, não se viam confortáveis dentro de uma igreja tradicional, longe do povo, né? E associada à elite. Então, depois da reabertura do Seminário de Mariana, houve uma acomodação, mais tranquilidade, os padres voltaram a ensinar, o seminário floresceu, hoje vai muito bem, não sei quantos seminaristas estão lá, mas parece que está indo muito bem, sob a orientação do atual arcebispo, que é Dom Ayrton, né? Antes do Ayrton esteve Dom Geraldo e Lírio, e antes do Dom Geraldo esteve Dom Luciano. Quer dizer, são todos bispos de alto nível, que emprestaram à Arquidiocese de Mariana, ao seminário, a sua marca, a sua formação. Ô, Vital, nosso tempo está quase acabando aqui. Vamos falar um pouquinho do como se faz um bispo, também, um pouco dessa sua pesquisa, né? Eu acho que é a pergunta mesmo que a gente todo mundo passa, né? Essa pergunta, como se faz um bispo? Eu não sei. Eu escrevi esse livro para saber. Escreveu um livro de quase 400 páginas e não sabe. E não sei. Por quê? Porque é um mistério. É um mistério. Você olha para um padre e fala assim, esse vai ser bispo, tem tudo para ser bispo, brilhante, inteligente. Ele não é feito bispo. Pega um outro padre simples ou sem luz própria, esse é feito bispo, né? Então, diz a Igreja que os bispos são feitos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que sopra a sua luz e ilumina a Igreja para escolher os candidatos à mitra. Mitra é aquele chapéu cônico, né, usado pelos bispos. Diz o baixo clero, né? O baixo clero é feito pela raia miúda na igreja, né? Sem querer desmerecer e sem querer fazer chacota. Mas o baixo clero são padres seminaristas que não têm função diretiva de comando dentro da igreja. Pois é, segundo o baixo clero, quem faz os bispos é a politicagem. Quer dizer, você, para ser bispo, você tem que ser bem próximo de um bispo. Um bispo pode escolher você, pode te indicar, né? E pode trabalhar junto ao Vaticano. O Vaticano é quem indica, quem escolhe. Antigamente, no Brasil, se você fosse mandado para Roma, estudar lá em Roma, na Gregoriana, do que eu acabei de falar, e morasse lá no Colégio Pio Brasileiro, o Pio Brasileiro é um grande colégio bonito, fica na Via Aurélia, lá em Roma, e lá ficavam antigamente os seminaristas brasileiros. Se você passasse por lá, você estava no bom caminho para a mitra. Tem uma trajetória, então, né? Era meio caminho andado. O cara que voltasse de Roma, né,
Sobretudo se ele tivesse sido um bom aluno na Universidade Gregoriana, ele, quando voltava, ele costumava ser feito bispo, porque foi feito. O Colégio Pio Brasileiro em Roma foi feito justamente para isso, para a igreja, era uma espécie de uma escola do Estado-Maior da igreja, para formar, né, oficiais de alto nível. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui. São Serafim estudou lá. São Serafim Fernandes Araújo estudou lá. É isso mesmo? Dom Agnello Rossi, aliás, foi o primeiro brasileiro lá do Pio Brasileiro, estudou lá. Tá? E assim, muitos seminaristas brasileiros estudaram lá e, quando voltaram, foram feitos bispos. Né? Eu comecei a pensar, mas por que é feito assim? Porque eu estava conversando com o meu professor, o padre Alberto Antoniazzi, que era a cabeça da igreja aqui em Belo Horizonte. Né? O padre Alberto Antoniazzi era de Milão. Ele veio ainda seminarista, jovem, para morar aqui em Belo Horizonte, querendo ser missionário e tal. Né? E aqui ele estudou, se ordenou padre e tal. E dava aula para nós aqui no Instituto Central de Filosofia e Teologia. Depois que eu já tinha saído, estava no jornal, eu falei, ô, padre Alberto, o que é esse negócio de ser bispo? Ele falou, por que você não escreve sobre isso? Eu falei, eu tenho medo de escrever e falar bobagem. Eu, não, jornalista pode escrever, não tem problema nenhum, não. Depois eu encontrei com o Dom Valmor, falei, Dom Valmor, estou com medo de escrever esse livro aqui, porque estou com medo de ser excomungado. O Dom Valmor falou assim, pode ir que eu te garanto lá. O Dom Valmor, na época, ele pertencia à congregação da defesa da fé, né? Do Santo Ofício. Eu imagino que deve ter se tornado um livro de referência até, assim, para conhecer essa trajetória, quem é aspirante a bispo também, né? Tem muita gente que está lá procurando os caminhos. Mas o caminho, basicamente, eu acho, agora falando mais sério, assim, você tem que ter uma boa formação de filosofia, de teologia, se assumando da realidade brasileira, da história do Brasil, liturgia. Né? Se você tiver trabalhado como assistente do bispo, vigário-geral ou alguma outra função próxima do bispo, você também tem muita chance. Se você tiver sido reitor do seminário ou professor do seminário, conta pontos, tudo isso conta pontos. Né? Mas, às vezes, há mistérios. Né? Às vezes, saem candidatos, né, que você não esperava e era bispo. É o Espírito Santo mesmo. Ô, Vital, só para a gente entrar um pouco para finalizar, né, e entrar nessa parte aqui da literatura mesmo, seu processo de criação desses 2 livros. Imagino que são 2 livros de muita pesquisa, né? Como é que foi escrever esses livros, esse processo de escrita mesmo? Foi muito saboroso, porque eu li muito, eu pesquisei, eu conversei, eu visitei, né? Fui a Roma, né? Eu fui a Brasília conversar na nunciatura, né? Conversei com o núncio, e assim por diante. Você vê, eles contam, né? Eu perguntei ao núncio, é verdade que muitos padres que não aceitam ser bispo? Ele falou assim, eu não conheço nenhum que recusou. Não é verdade. Não é verdade. Vários foram convidados e recusaram. Né? Vários aí que eu não vou citar o nome, mas eu soube que foram convidados e que recusaram. Não é? Mas, então, eu conversei com muita gente e pesquisei. E, até hoje, eu continuo pensando, procurando saber como é que é esse mistério de ser bispo. Né? Porque quem sabe, né? Quem sabe se eu posso ainda fazer um adendo no meu livro, ensinando o caminho das pedras. O próximo projeto, o que a gente pode esperar aí do próximo lançamento do JD Vital? O próximo projeto é sobre, já tem até nome, o próximo livro.
eu vou cometer aqui um desatino. O Roberto Drummond, que era um grande escritor aqui de Belo Horizonte, nosso amigo, jornalista, né? Autor de A Morte de J. em Paris, Sangue de Coca-Cola. O Roberto Drummond, ele tinha uma mania de, antes de ele começar a escrever o livro, ele divulgava o nome, o título do livro. Uhum. Depois ele ficava apertado para escrever. Ele falava, vou escrever Sangue de Coca-Cola. Ele falava, ai, meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Bom, eu estou nessa linha do Roberto. Eu já escolhi o nome do meu próximo livro. Chama-se Morte em Cocais. Olha. Morte em Cocais. Não é Morte em Veneza, não. É Morte em Cocais. E vai trazer... Quando eu vou contar a história do padre Heitor de Assis, né? Olha que interessante. Que morreu em Barões de Cocais em 1947, quando ele voltava de uma visita a um doente. Eu sou fascinado com a história dele. Eu acho que vai ser legal. Mesmo, mas estou com uma dificuldade, viu? Eu estou com uma dificuldade muito grande. Por quê? Não tem fontes. Né? Eu procurei o Exército, por exemplo. Eu pensei, depois de servir o Exército, vim morrer lá em Barão de Cocais, hein? Pois é. Ele foi capitão, era capitão do Exército, né? Foram 2 capelães militares mineiros mandados para Fernando de Noronha. Um era o cônego Marcial Musi, e que foi com a patente de major. O cônego Marcial Musi é tio de um jornalista aí, nosso amigo, que é o Inácio Buzi, né? Que está aqui em Belo Horizonte. Hoje ele é assessor de imprensa do Ministério Público e que tem até me ajudado nessa pesquisa. E o outro era o padre Heitor de Assis, que foi com a patente de capitão. Os 2 serviram de 42, do segundo semestre de 1942 até o primeiro semestre de 1945. O padre Heitor deixou, não quis continuar. O major cônego Musi continuou, fez carreira no Exército e veio a morrer em 1958. 10 anos que é depois. O livro? Estou apertado aí, que nem Roberto Drummond. Nosso tempo aqui já encerrou. Estou procurando. Acabei de visitar Fernando de Noronha, onde o padre Heitor... Eu imaginei. Eu estive lá. É um paraíso, né? É um lugar maravilhoso, mas quando o padre Heitor esteve lá era terra de ratos. O que tinha de rato na ilha é uma loucura. Tá, os ratos... já descobriu muita coisa. Né? Pois é, os ratos chegaram lá em Fernando de Noronha com os navios, né? Com aqueles navios que tinham afundado e tal, e nadaram até a praia e cresceram e se multiplicaram. O padre Heitor enfrentou essa barra lá. Aí depois a gente lê essa história completa, então. Muito sucesso aí na escrita desse livro. Vital, acabou nosso tempo aqui. Quero deixar suas considerações finais. O que eu fazer um encerramento aqui para a gente? Eu quero agradecer muito a você, viu, José? Agradecer ao Afonso. Eu conheço o projeto Sempre um Papo desde o seu o seu nascimento. Você falou que são 36 anos? Não, é isso mesmo? 36. 36 anos. E eu me lembro das primeiras sessões, se não me engano, eram na rua, na Avenida Professor Moraes. E lá que o Afonso reunia e convidava algumas pessoas para discutir assuntos da literatura. É um projeto vitorioso que só o talento e a dedicação de um jornalista, de um homem de cultura e literatura como Afonso Borges, poderia manter durante tanto tempo com tanto brilhantismo. A distinção do convite, eu agradeço muito a ele e, sobretudo, a você, que teve a paciência de conversar comigo. A gratidão é minha de ter a honra também, né, de conversar com o senhor, que faz parte também da história do Sempre um Papo, né?
é um amigo, eu sei, do Afonso. Ele também está, em nome dele, eu agradeço a sua presença aqui, todo o seu apoio, né, ao projeto, ao Festival Literário de Araxá também, né, que tem aí a CBMM como patrocinadora. E obrigada pela generosidade dessa conversa, viu? Obrigado, Ó, eu. a gente tem aqui o intérprete de Libras, o Eduardo Rodrigo, e no final dos nossos encontros ele faz a datilologia do nome do nosso convidado. Então, ele vai fazer a datilologia do seu nome, JD Vital. Vamos lá. Aí, Que bacana! Muito que legal. obrigado. Muito obrigado, viu? Então é isso, gente. A quem está nos assistindo aí no canal do YouTube do Sempre um Papo, este programa fica gravado e eu quero convidar vocês a se inscreverem, ativar o sininho para receber as nossas notificações dos próximos programas. E junto com esse do Vital, tem mais de 400 programas disponíveis para assistir a qualquer hora, compartilhar com os amigos. E é isso. Até a próxima. Grata, Vital. Grata a vocês que estiveram conosco.